Olá, mulheres desse YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Adriele Cantuária e esse vídeo é destinado para aquelas mulheres que estão conhecendo um homem do zero. O que você sabe sobre como se comportar em um date? O que não fazer durante o date, antes do date e após o date? Existem coisas que são importantes você saber, mas não para agir como um robô ou agir como uma pessoa superficial. Mas existem coisas que você tem que saber para poder desenrolar um relacionamento. Tem coisas que você tem que aprender. E isso não é um bicho de sete cabeças. Primeiro, observe as verdadeiras intenções que ele tem antes mesmo do primeiro encontro. Mas tem como saber, tem como saber antes mesmo do primeiro encontro, antes de ver aquele homem, se ele realmente quer algo sério ali, se ele quer me conhecer verdadeiramente ou se ele quer apenas segundo as intenções comigo. A verdade é que ninguém vem escrito aqui na testa, assim, ó, eu quero compromisso, ou eu quero me relacionar sério, ou eu quero conhecer você de verdade. A verdade é que quase todos os homens, quase todos, também não vou generalizar, quando eles conhecem uma mulher, se eles pudessem, eles dariam tudo, tudo para saber o que faria uma mulher ir para a cama com ele. Quase todos eles são assim. O que vai definir se ele terá, se ele pensará em compromisso com você é o seu comportamento. É a maneira como você vai conduzir ali a conversa, o encontro, mas que ele tem segundas intenções, a maioria tem sim, segundas intenções. E antes mesmo do primeiro encontro, tem como você observar através da conversa ali no celular, se ele fala sobre essa parte sexual, se a conversa dele é mais voltada ali para essa parte, porque a pessoa ela sempre demonstra, gente. Às vezes a mulher que se faz ali de cega para não enxergar, mas a maioria das pessoas demonstram assim na conversa as suas intenções. Se ele de fato quer conhecer você sem segundas intenções, ele vai deixar claro, assim, claro, não explicitamente, mas ele vai demonstrar através das ações dele mesmo antes do primeiro encontro. Ele vai demonstrar. E é importante que você observe essas atitudes para você até mesmo não perder tempo. Porque se você está ali conversando com um homem pelo celular e o homem nunca nem te viu e ele começa a falar sobre essa parte, né, que é uma parte tão íntima entre duas pessoas. Aí você já descarta logo ele, nem vai nesse encontro, já nem procede, nem continua conversando com essa pessoa, porque dali não vai sair nada de bom. Segunda coisa que eu faria se eu estivesse conhecendo um homem do zero era usar o primeiro encontro para saber o máximo de informações possíveis deste homem. Eu iria fazer perguntas, mas não de forma tão direta assim, né? Eu iria ali durante a conversa, eu iria perguntar de forma sutil sobre relacionamentos, o que ele pensa, sobre a família dele, sobre por que os antigos relacionamentos dele não deram certo. Eu iria extrair ali o máximo de informações possíveis que eu pudesse sobre aquela pessoa. E isso é importante, muito importante, porque a partir dali você vai saber se você quer ou não continuar conhecendo essa pessoa. Tem mulheres que ficam tão obcecadas em agradar o homem que ela não se dá conta de que o primeiro encontro
é uma coisa assim muito importante, uma etapa muito importante mesmo, porque nesse primeiro encontro a mulher ela vai poder meio ali que puxar uma ficha ali do homem ali, né? Vai poder ali sondar como que aquele homem é, porque querendo ou não, ele pode ser ali sabe, um futuro ali, namorado seu. Então, abre o olho, minha filha. E pergunte mesmo. Pergunte, não se acanhe, não. E é lógico que você não tem que ser assim tão direta, né? Você vai ali de forma sutil e ali, sabe? Tendo aquele jogo de cintura, extraindo ali as suas respostas. A próxima coisa que eu faria se eu estivesse conhecendo um homem do zero era usar a regra dos 3 encontros. Mas como assim regra dos 3 encontros? O que é isso? A regra dos 3 encontros nada mais é do que sair com o homem 3 vezes. Nessas 3 vezes, você apenas usar o encontro para, de fato, se conhecer mesmo de verdade, sem segundas intenções. Mesmo que o homem queira, você não vai ceder de jeito nenhum. Mesmo que você esteja ali, se sentindo tentada, não caia na tentação de ter relações com essa pessoa, porque você tem que ser racional, usar os encontros para você saber sobre a pessoa, né, gente? Tem que ser racional, né? E por que 3 encontros? Porque tem homens que, se não marcarem gol no primeiro encontro ou no segundo encontro, eles pulam fora. E você não vai querer se relacionar com um homem que quer ser tão imediatista assim, né? Porque a maioria desses homens que fazem isso, que querem logo ficar com a mulher no primeiro encontro ou segundo encontro, assim que eles conseguem, eles caem fora. Um homem que quer realmente algo com você, ele vai ser cauteloso, porque ele não quer assustar você. Então, você já tem que ficar esperta em relação a isso. E a quarta coisa que eu faria se eu estivesse conhecendo uma pessoa, um homem do zero, seria não pular etapas. Não pular etapas é algo fundamental. Porque, gente, se esse relacionamento tiver aí predestinado para ser a relação do século, não tem por que ter pressa. Não tem por que ter pressa, porque se é algo que já está predestinado, vai dar certo, gente. Você não precisa ir com tanta sede assim ao pote. Se é para dar certo, vai dar certo. Não pule etapas. Converse com a pessoa. Se vocês se conheceram por rede social, conversem antes do primeiro encontro e tenham um primeiro encontro, se conheçam, conversem. Não vão logo ali pra, sabe, pro rally rola. Conheça a pessoa para saber se realmente o que essa pessoa fala realmente condiz com quem ela é. Como você vai saber? E outra coisa, não conheça a família do homem antes do pedido de namoro, só quando vocês são ficantes. Vocês nem são namoradas, aí você vai lá conhecer a família dele. Aí você, pior ainda é você convidar esse homem a ir para tua casa. Por mais que você more sozinho, não faça isso nessa fase de que vocês estão se conhecendo, gente. Não faça isso. Nunca dê ao homem privilégio de namorado, sendo que ele é seu ficante, sendo que ele é uma pessoa ali que você está conhecendo. Não dê certos privilégios, porque depois você vai reclamar que essa pessoa ela não te valoriza, sendo que quem começou aí essa desvalorização aí foi você, né? Então vamos fazer as coisas com calma para depois você não ficar frustrada, não é verdade? E a quinta coisa que eu faria se eu estivesse conhecendo um homem de zero seria ter vida própria. Como assim ter vida própria? Você já não tem vida própria? Vida própria é nada mais, nada menos do que você não deixar de fazer as suas coisas só porque você conheceu um homem. Tem mulheres que, quando conhecem um homem, gente, deixa de sair com as amigas, deixa de fazer as coisas que ela fazia antes para estar ali,
grudada ali naquele homem. Aquele homem vai achar ali que vai achar não. Ele vai ter certeza que você não tem vida própria. Que ele é o centro da sua vida. Nunca faça de um homem o centro da sua vida. Tenha vida própria, mas você não tem que fingir, você tem que realmente ter aptidão pela sua vida. Se você não tiver aptidão pela sua vida, então tem que procurar aí um centro de ajuda, porque se você mesmo não gosta da sua própria companhia, quem é que vai gostar? Esforce aí para você ter esse momento para você ir sozinha, mas se esforce e tenha vida própria. Não deixe sua vida girar em torno desse homem, não. Porque senão depois você vai pagar o preço e vai ser alto. A sexta e última coisa que eu faria se eu estivesse conhecendo um homem do zero seria estabelecer um tempo limite para que este homem me peça em namoro. Isso mesmo, não fique aí conhecendo um homem por 6 meses, 7 meses, um ano, sem ser pedida em namoro, gente. Em 3 meses, 12 semanas, é uma data, assim, bem razoável para o homem saber se ele quer ou não se relacionar com você. Se deu 3 meses e esse homem está com dúvida, eu tô com dúvida, tô confuso, cai fora. Cai fora, porque já deu tempo aí dele se decidir, se ele deu tempo aí dele saber das suas emoções, deu tempo de ele saber se realmente ele gosta de você ou não. Às vezes o homem diz que está confuso porque ele tem outras opções. É essa a vida. Bem-vindas à realidade. Ele vai dizer que está confuso, ele vai dar desculpas. E muitas vezes a mulher, ela tá tão ali cega que ela acaba permanecendo e ficando ali naquele, naquele caso ali, naquele impasse que não é namoro, que não é nada. E quem perde aí, minha amiga, nessa questão aí é só você. Porque a pessoa, ela tá decidida ali, que ela realmente não quer nada com você. E você, às vezes, fica ali. Às vezes a mulher fica ali porque ela acha que ele vai mudar de ideia. Se ele já falou que ele pensa, que ele sente, é lógico que ele não vai mudar de ideia. Então, mude-se você. Então, se deu 3 meses e o homem não se decidiu, confuso de que se realmente ele quer ou não algo sério com você, então procure um que esteja querendo. Simples, simples assim, sem arrodeios. Procure um que esteja querendo. E aí, tem como você observar as atitudes, porque as pessoas elas demonstram. A gente que às vezes fica cega ali, né? Mas observe as atitudes dele. Ou você também pode ter uma conversa com ele. Uma conversa mesmo, sabe, ali, ó. Papo. E aí, meu filho, o que é que você tá querendo comigo? Quais são as suas intenções? A gente já tá se conhecendo aí, já tem 3 meses e eu preciso saber se o que eu penso é o que você pensa, se é a mesma coisa. Eu quero saber se nossos pensamentos e nossas expectativas estão alinhadas. Tenha uma conversa franca. E se a pessoa não quiser, você pelo menos vai estar ciente e não vai ficar ali perdendo tempo. Então, meninas, essas são as 6 coisas que eu faria se eu estivesse conhecendo um homem do zero. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. E se você gostou, deixa aí o seu like e se inscreva no meu canal, tá bom? Para estar aí me ajudando, me incentivando a trazer mais vídeos aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.